Porção semanal na SOA. Então vamos ler na Torá Números, Bamidbar, capítulo 4, verso 21. E falou o Eterno a Moshe, dizendo: levanta o censo dos filhos de Gershom, também deles, pela casa de seus pais, segundo suas famílias, da idade de 30 anos em diante, até a idade de 50 anos. Os contarás, todo aquele que vem para servir no exército, para fazer o serviço na tenda da reunião. Este será o serviço das famílias de Gershom, para servir e levar cargas. E levarão as cortinas do tabernáculo, e a tenda da reunião, sua coberta, e a coberta de couros de tarras, que está sobre ela, e o véu da entrada da tenda da reunião, e as cortinas do átrio, e a cortina da porta da entrada do átrio, que está sobre o altar em redor, e suas cordas e todos os utensílios de seu serviço, e tudo o que será entregue a eles farão, segundo o mandado de Aharon e seus filhos, será todo o serviço dos filhos de Gershom, em todos os seus cargos e em todos os seus serviços, e designareis para eles a guarda de todos os seus cargos. Este é o serviço das famílias dos filhos de Gershom na tenda da reunião, e sua guarda estará nas mãos de Itamar, filho de Aharon, o sacerdote. E os filhos de Merari, segundo suas famílias, pela casa de seus pais, os contarás, da idade de 30 anos em diante, até a idade de 50 anos, os contarás. Todo aquele que entrar no exército para fazer o serviço da tenda da reunião. E esta é a guarda de seu cargo para todos os serviços na tenda da reunião: as tábuas do tabernáculo, suas barras, suas colunas e suas bases, e as colunas do átrio ao redor, suas bases, suas cordas, com todos os seus utensílios que pertencem a seu serviço. E por seus nomes designareis os objetos da guarda sobre o seu cargo. Este é o serviço das famílias dos filhos de Merari para todo o serviço na tenda da reunião, que estará em mãos de Itamar, filho de Aharon, o sacerdote. E contaram Moisés, Aharon e os príncipes da congregação aos filhos de Kehat, segundo suas famílias e pela casa de seus pais, da idade de 30 anos em diante, até a idade de 50 anos, todo aquele que entrar no exército para o serviço na tenda da reunião. Os que deles foram contados, segundo suas famílias, 2.750. Estes são os que foram contados das famílias de Kehat, todo aquele que serve na tenda da reunião, que contaram Moshe e Aharon por dito do Eterno, por mãos de Moisés. E os que foram contados dos filhos de Gershom, segundo suas famílias e pela casa de seus pais, da idade de 30 anos em diante, até a idade de 50 anos, todo aquele que entrar no exército para o serviço na tenda da reunião. O que deles foram contados, segundo suas famílias e pela casa de seus pais, 2.630. Estes são os que foram contados das famílias dos filhos de Gershom, todo que serve na tenda da reunião, que contaram. Eu estou repetindo? Não, né? Por dito do Eterno. E os que foram contados das famílias dos filhos de Merari, segundo suas famílias e pela casa de seus pais, da idade de 30 anos em diante até a idade de 50 anos, todo aquele que entrar no exército para o serviço na tenda da reunião. E os que deles foram contados, segundo as suas famílias, 3.200. Estes são os que foram contados das famílias dos filhos de Merari, que contaram Moshe, Aharon, por dito do Eterno, por mão de Moshe. Todos os que foram contados, que contaram Moshe, Aharon e os príncipes de Israel e dos levitas,
segundo suas famílias e pela casa de seus pais, da idade de 30 anos em diante até a idade de 50 anos, todo aquele que veio para prestar serviço para a obra e serviços de carga na tenda da reunião, e todos os que deles foram contados foram 8.580. Por dito do Eterno, eles foram contados pela mão de Moshe, cada homem para o seu serviço e para a sua carga. E os que deles foram contados foi conforme ordenara o Eterno a Moshe. Vamos ver o comentário que está na página da Torá. Então, no verso 22, o comentário aí na primeira página diz assim: levanta o censo dos filhos de Gershom. A tribo de Levi, que tinha a cargo o serviço do tabernáculo, era dividida também em 4 partes ao redor da tenda sagrada. No lado ocidente achavam-se os filhos de Gershom, que tinha a seu cargo a tenda, a coberta, o véu. Já ao sul, os filhos de Querhat, cuja missão era transportar a arca da aliança. Ao norte, os filhos de Merari tinham a seu cargo as madeiras, as tábuas do tabernáculo, as suas travessas, colunas, etc. E no lado oriental estavam Moshe, Aharon e seus filhos como guias espirituais do povo. Agora, o próximo comentário do versículo 27 dos filhos de Gershom diz assim: apesar de Querhat ser mais jovem que Gershom, os Querhatitas foram citados primeiro, pois a sua missão no serviço do tabernáculo era mais importante. Sem dúvida, os Gershonitas descendiam do filho mais velho de Levi, porém não atingiram o grau de perfeição dos filhos de Querhat, pois estes serviam na santidade das santidades, em meio a uma atmosfera de luz e pureza. A sabedoria é mais preciosa que as pérolas, e nenhuma das coisas que se deseja pode ser comparada com ela. Provérbios 3,15. O sábio é superior ao rei. Muitos podem substituir um rei, no entanto, nem todos podem substituir um sábio. Os chefes de Estado, os dignatários e todos os que estão em altos cargos não deveriam ocupar suas cadeiras por suas idades, títulos ou fortunas, mas sim por seu próprio mérito. É o que a gente comentou ontem na aula sobre o Pirkei Avot. Essa questão sobre a idade, o mais novo com o mais velho, o respeito, a sabedoria. E aqui você está vendo que, repetindo aqui, apesar de Querhat ser mais jovem que Gershom, os Querhatitas foram citados primeiro, pois sua missão ao serviço do tabernáculo era mais importante. Sem dúvida, os Gershonitas descendiam do filho mais velho de Levi, porém não atingiram o grau de perfeição dos filhos de Querhat. Aqui, portanto, está batendo com o ensino que demos ontem, que na verdade já é o ensino que vinha da semana passada, sobre Pirkei Avot capítulo 4, versículo, aquele livro azul, é o versículo 20 ainda, e quem tem o Ética do Sinai já estava no versículo 25, é o 25, 26, 27, semana passada e ontem. E está tratando justamente dessa questão sobre importância, sobre ser novo, mas adquirir sabedoria, sobre juntar a sabedoria do jovem com a sabedoria do sábio mais velho, entendeu? Ontem eu não fiz um comentário, eu até achei que tivesse aqui, dizendo assim, que o Rabi Elazar um dia foi desafiado pelo imperador romano. Era muito comum
os imperadores terem aí conhecimento que ele foi perguntado, dizendo, será que o teu povo, você é mais sábio que o povo de Atenas? E aí ele foi desafiado a ir para Atenas, porque havia ali uma galeria secreta, uma academia secreta, onde se juntavam as pessoas, e ali eles faziam um debate, um discurso. Só que ninguém sabia o endereço, onde era algo secreto. E o imperador o desafiou, se ele era realmente um homem sábio, que ele deveria provar que a sabedoria dele era maior que a sabedoria dos gregos, né? E ele então, usando da própria sabedoria adquirida por ele, usando estratégias, ele foi para lá e, sem perguntar a ninguém, ele conseguiu não somente descobrir onde era o local, como ele conseguiu entrar na reunião. Quando ele entra nessa reunião, ele, logo de cara, ele já tem que usar da sabedoria que ele havia adquirido. Por quê? Porque na hora que ele entrou naquele lugar, é igual você vê em teatro. Tem a parte de cima e tem a parte de baixo. A parte de baixo, se eu não estou errado, estavam os mais velhos. E na parte de cima estavam os mais novos. Agora eu não lembro se era assim mesmo, tá? Mas havia diferença, portanto, entre os mais jovens e os mais velhos. Quando ele entrou, ele pensou de cara, e agora o que eu faço? Se eu cumprimentar, dando a minha saudação aos mais jovens, os mais velhos vão me matar. Se eu cumprimentar primeiro os mais velhos, os mais jovens vão me matar. E aí? E aí ele ficou num dilema, né? Como fazer? Já de cara. Então ele pegou e pensou e agiu. Ele chegou numa posição e falou bem alto: a paz sejam com todos vocês. Então numa dessas ele resolveu o problema. Ele acabou com o problema dessa divisão, tá? E pelo que consta, ele ficou bastante tempo ali naquele debate, até que os sábios se declararam perdedores. Ou seja, o desafio que o imperador fez ao sábio judeu, o sábio judeu venceu os sábios que o imperador tinha dito. Usando aí, deixa eu entrar, embora não é o tema da aula aqui, mas deixa eu fazer um comentário particular de sabedoria, entre aspas. Eu comentei aqui antes do início que eu tinha postado um vídeo de uma música que é o Salmo 71 em hebraico, e o título está lá dizendo, o cantor ele está fazendo um cover então o início da música é o tema de Games of Thrones, a série famosa aí, dizem que é a série mais famosa do mundo, né? E então ele pega o começo dessa música, a introdução, e em seguida canta o salmo. Terminando, ele coloca mais um pedaço de Ana Barroa e volta com o salmo. Aí termina a música. Por que eu estou falando isso? Porque o Game of Thrones é muito famoso, só que ele é famoso também. O que tem mais ali? Vocês vão dizer, eu não assisto. Alguém conhece aí Game of Thrones? Conhece, né? Tem muita violência e muita prostituição. Não uma prostituição por prazer ali, mas é uma prostituição dentro do estilo da época, aquela coisa violenta, muito machista.
tem homossexualismo, tem mostra ali aquilo que é da época, no sentido bem alma animal. E essa questão, você não vê ninguém falando mal, ninguém chamando de ignorante, ninguém fazendo polêmica, e isso eu acho bonito dentro do judaísmo. Sabe por quê? Porque eles pegam uma música santa. A música santa que eu estou falando é a letra, o Terrilim 71, cantando junto com uma introdução de algo que te lembra sujeira, tá? Agora, existe uma máxima na psicologia que quando uma pessoa, deixa eu dar um exemplo bem simples. Quando uma pessoa acusa o outro de algo, na verdade ele está falando dele próprio, porque ele tem aquilo e projeta no outro. Então ele vê do lado de fora aquilo que na verdade está dentro dele, só que ele não considera que aquilo está dentro dele. Por isso que é uma projeção, tá? E isso é muito comum, esses falatórios que a gente ouve. E nesse sentido, a gente vê que a cabeça do povo judeu, ela é bem diferente de onde nós viemos. Nós viemos da igreja cristã, e a igreja cristã, a parte ruim, ela acaba cobrindo toda a parte boa. Eles fazem o contrário. E o judaísmo, ele pega a parte boa para cobrir a parte ruim. Faz ao contrário. Então, nesse sentido, onde está a sabedoria? De pegar o mal para cobrir o bem, ou de pegar o bem para cobrir o mal? Usando um texto do Novo Testamento, o apóstolo Paulo fala assim, claro que ele está tomando por base textos do Tanar, que ele diz assim, não pagai mal com o mal, mas pagai o mal com o bem. Isso está no livro de Romanos, tá? Deixa eu ver se eu lembro. É por aí que eu estava querendo dizer. Então essa questão de pagar mal com mal, ela é ensinada nas culturas, porque você vai ver na diversidade dos povos que o que sobressai num povo é a maldade, tá? Fica muito claro ver o povo, de uma forma geral, ele usa essa selvageria, essa maldade. Mas nós somos ensinados, você vai falar, mas a igreja ensinava isso. Sim, ensinava, mas não cumpre. Quando você ensina uma coisa que você não cumpre, então você não tem nem autoridade para ensinar, porque aquilo que se fala não é verdadeiro, tá? Uma profecia de um profeta é ensinado na Torá, que não cumpre, então ele não pode ser considerado profeta, ele é mentiroso. Então a pessoa que ensina o ensino, eu sei que fica feio falar assim, mas é um jeito coloquial para você entender. Uma pessoa que ensina a fazer o bem, mas ela está sempre vendo o mal, a pessoa acaba se acostumando a ver as coisas tudo nessa confusão, porque você fala uma coisa e diz outra. Tem uma novelinha que a gente está vendo aí, a pessoa mente tanto, ela vai falando mentindo para encobrir a história dela. Fico pensando assim, vai chegar uma hora que ela não vai lembrar o que ela falou antes, entendeu? Igual um amigo que eu tinha, o cara mentia tanto para aquela namorada dele que eu perguntava para ele, mas você não cai em contradição? Ele falou, caio, aí eu coloco outra mentira em cima. Então vira um negócio que a pessoa está sempre mentindo, e você se acostuma com aquela mentira. Agora vamos voltar para o texto aqui.
nós estamos vendo que o Eterno, ele pediu antes para que se fizesse a contagem do povo. Vocês não acharam estranho de semana passada para hoje estar lendo sobre contagem? Vocês perceberam que essa contagem que está sendo feita aqui não é do povo, mas é dos levitas, porque os levitas não foram contados dentre as outras tribos, porque o trabalho do levita é diferente deles. Aqueles outros, eles foram contados da idade de 20 anos para cima, e aqui está sendo contado de que idade? De 30 até 50. Tá? Pega uma faixa. Pensando assim, não estou falando que essa foi a cabeça do Eterno, mas de 30 a 50, usando o processo terapêutico do Jung, ele coloca que quando, já ouviu a expressão aí da mulher, se eu não me engano, balzaquiana? Já ouviram isso, vocês mulheres? Não? Nunca ouviram? Ou seja, nessa idade, a partir de 30 anos, tanto o homem quanto a mulher tem uma tendência a fazer uma crítica pessoal, tá? Essa crítica pessoal, como já fala, quando a gente fala de crítica com a gente mesmo, você sempre pega o teu lado bom ou o teu lado ruim. Se você for falar de você no sentido consciente, você vai ser tendencioso a pensar em coisas boas sobre você, tá? Por isso que a gente defende aquele tal negócio. Você pode falar mal do seu filho, mas você não deixa uma outra pessoa falar mal do seu filho, tá? Quando você vai falar de você, você pode até começar a falar mal de você, mas daqui a pouco você começa a se defender e não deixa ninguém falar, porque você está se protegendo. Isso quando é consciente. No inconsciente, de dentro para fora, é diferente. A pessoa não vê nada de bom nela, ela começa a se detonar, tá? E como é um processo inconsciente, essas pessoas costumam ficar doentes. E às vezes elas perdem emprego, elas perdem casamentos, a briga entre marido, mulher, filhos. Se não dá perda de casamento, vira uma coisa muito ruim. Principalmente para o homem, ele começa a se questionar que nessa idade de 40 para frente, ele já começa a perceber assim: o que eu fiz com a minha vida? Quem sou eu? O que eu produzi? Porque se espera no sentido social que nessa idade, chegando lá de 40 para 50 anos, a pessoa começa a desfrutar daquilo que ela conquistou. Então é cobrado que ele já tenha casado, tenha filhos, talvez netos, que ele já tenha a casa, que ele já tenha o seu carro, que ele já tenha a educação dos filhos. Ou seja, ele começa a ver o que eu fiz com a minha vida. Isso pensando como homem natural, tá? E aí é onde dá o problema. Isso aí na teologia não, no processo terapêutico é chamado processo de individuação. E embora vocês talvez não saibam disso, mas é possível você perceber, ou tenha percebido até dentro da tua casa, crises que você percebeu na sua família, ou amigos que você tenha mais velho, e você vai vendo que chega uma idade, eles começam a passar por essas coisas. E sempre é doloroso esse processo, como eu disse, porque sempre parte de um ponto negativo em cima de negativo em cima de negativo, tá? Eu já vou cruzar as coisas aqui, um minutinho só. Deixa eu ver um comentário. Deixa eu ver se eu acho. Me ajuda aí, nesse comentário da Torá. Aqui, achei. Está na página 397. O comentário da Torá, capa azul, 397, no verso 45, a coluna da direita. Está assim escrito aí: estes são os que foram contados. Acharam?
Então está escrito assim: o exegeta Arashi cita um midrash que explica a razão da contagem. Aí vem a explicação, entre aspas: devido à estima que Deus tem por eles, conta-os a todo momento. Quando saíram do Egito, contou-os. Ao caírem diante do bezerro de ouro, contou-os para saber quantos sobraram. E quando veio estender sua graça divina sobre eles, contou-os. Na realidade, aí fecha aspas. Na realidade, Deus, o onisciente, que sabia previamente o número exato das pessoas, não tinha necessidade dessa contagem. Ela foi determinada em benefício dos filhos de Israel, para incrementar a autoestima que começava a brotar na alma de cada um deles, tornando perceptível o valor que tinham como indivíduo e como povo. E era essa a agradável sensação que sentiam os filhos de Israel sempre que contados. Percebiam o efeito cumulativo destas contagens, sentindo que alguém se interessava e prestava atenção neles, que eram valorizados, e cada um deles tinha sua importância. Lentamente os filhos de Israel se libertaram da escravidão encravada em seus corações durante anos de sofrimento no Egito. Ao longo das contagens, respiravam a plenos pulmões o ar límpido da identidade pessoal, a mãe da liberdade da alma. Esta contagem levaria o povo a assomar, levantar a cabeça e conhecer seu valor. Estas as condições primárias para consolidar um povo, para ser capaz de assumir responsabilidades pessoais e coletivas, metas e objetivos bem definidos com os quais possa marchar ao encontro da história. Quando que você imaginaria, lendo num textos desse tipo que falam sobre contagem, que há esse efeito positivo? Nos filmes que a gente assiste de guerra, quando eles fazem uma contagem, a contagem nunca pode perceber, para valorizar, mas é simplesmente para ver quantos homens nós temos para continuar a guerra. Entendeu? Quantos homens mais? Aquele filme da Rainha Elizabeth, não é filme, é série, né? Aquele da Elizabeth, que a atriz é loira, aquela mais velha, que não casou. É filme. Como chama? Elizabeth, a Era do Ouro. São 2 filmes, né? Então, Elizabeth, a Era de Ouro. Tá? Essa rainha Elizabeth, ela não se casou. Isso. Essa Elizabeth da Inglaterra, ela não se casou. Mas ela não se casou não é porque ela não teve alguém que não a amasse. Ao contrário. Mas foi uma escolha. E durante um período, se eu não me engano, me ajuda a lembrar aí, a França estava com muito poder e ia ter uma guerra. Ela estava, a Inglaterra era para ter sido dizimada, não era para existir Inglaterra hoje, se eles perdessem aquela luta. Só que aquela luta era praticamente uma luta perdida, porque pensando com o exército que eles tinham, comparado com o tipo de navios, tá? De barcos lá no mar que França tinha, eles iriam acabar com a Inglaterra. Tanto é que a França já estava assim menosprezando, já estava dando como certo, já estava cantando de galo, entendeu? Essa rainha, ela vai diante, ela manda libertar os soldados, pessoas que estavam presas. Ela manda libertar essas pessoas
e aqueles homens sábios também, tudo que ela podia agir, ela fez uma inversão. Eu não quero comparar ela com Deus, mas eu estou dizendo que aquilo que a gente acabou de ler aqui, ela usou essa mesma estratégia. Então ela pegou um povo pequeno e escravo, como ele estava se sentindo, um povo derrotado, de cabeça baixa, e ela então faz uma contagem. O que nós temos? Quantos nós temos? E os nossos barcos? O que são? O que não são? Quando é dito para ela que eles não tinham chance, que se eles perdessem estava tudo acabado, então ela faz uso de mandar libertar soldados, considerando a história deles, a estratégia e esse povo. O discurso que ela fez, ela conseguiu transformar aquelas pessoas. Aquelas pessoas foram para a guerra não apenas para defender a Inglaterra. Eles foram para aquela guerra cheio de autoestima, como dizendo assim: olha, a rainha nos ama, ela nos viu, ela se importou, ou seja, ela viu a minha sabedoria, ela viu que eu posso ser útil, eu como escravo eu posso ajudar a manter este país. Entendeu a situação? E com isso, mais lá para trás, no ano em torno de 160, não estou falando a data correta, só estou falando data aproximada, no ano em torno de 167, voltando um pouco, antes de Cristo, ou seja, antes da Era Comum, houve também a guerra, que o livro chama o livro dos Macabeus, conta essa guerra. Você encontra essa história no livro do Flávio José, História dos Hebreus, e você encontra essa história na Bíblia de Jerusalém. A Bíblia Católica também tem o livro de Macabeus 1 e 2. Conta essa história. O livro do Flávio José, ele explica como é que foi o discurso que Yehudá Macabeus, ou Judas Macabeus, ele fez diante do exército dele, que era poucas pessoas comparado com o número de soldados que vinha da outra região, tá? Essa é a época pós-Alexandre, quando ele conquistou o mundo. O reino dele foi dividido entre os 4 generais, e aí eles vão brigando entre eles, aí chega um ponto que se vira ali contra o povo da Judéia. E quando o culto a Deus é proibido, quando o sacrifício no templo é proibido, quando mandava sacrificar o porco no altar como uma afronta, e o pai de Judas Macabeus, ele acho que era Matias, ele não concordou, ele matou um homem, um judeu que estava indo para sacrificar, e ele não achou justo aquilo, e ele então tomou essa decisão drástica, né? E aí ele fez um pedido ao povo: quem quer me seguir, vamos junto. E eles ficaram escondidos em cavernas e montaram estratégia. Daí ele morreu e a liderança passou para o filho dele, o Judas Macabeus. E mais no final, para mostrar nessa história, quando acontece essa guerra, eles eram em poucos. Eu não me lembro se era 8 mil a 11 mil, que ia lutar com um exército de 80 a 100 mil. Entende? A Seleucia já estava se dando como barbada. Só que não foi barbada, eles perderam, porque ele conseguiu também valorizar o estado minoritário deles e colocar que Deus é quem estava do lado deles. Ele disse: gente, desde o tempo de Moisés até hoje a nossa história é mantida. Veja só, como o Eterno está. De que lado está o Eterno? O Eterno está conosco, com o nosso exército, ou está com o exército deles? Eles têm, naquela época, você lutava com um elefante, não era só cavalo. Eles montavam elefantes. E
E só para terminar, para a gente falar da ligação de ontem para hoje, mostrando sabedoria, humildade, inveja, que trata esses assuntos, o irmão de Judas começou a questionar sobre a liderança. Por que eu tenho que fazer aquilo que ele pede? Por que eu tenho que chegar aqui e não posso começar a briga? Tenho que esperar ele chegar em meu socorro. Quem ele pensa que é? E ele então, tomando essa decisão, mais jovem, claro que aqui essa juventude não dá para você falar, porque juventude entre irmãos, diferença de 2, 5, 10 anos, 20 anos, o que é? É nada, tá? Mas eu estou pontuando para você entender, experiência. A gente acabou de ver a forma como Kehat estava servindo, santidades de santidades. Embora sendo mais jovem, ele se tornou mais perfeito. Lembrando o próprio processo do Caminho de Deus, que a gente vem lendo, o livro Caminho de Deus. E aqui esse moço, ele então não esperou o irmão, ele desacatou. E resultado, ele morreu e fez com que um pouquinho mais para frente o irmão também morresse, né? Porque ele achou que o rei deles estava num determinado elefante. E ele então entrou naquela briga, foi por debaixo do elefante e cravou a espada de baixo para cima. E aquele elefante pisou em cima dele, esmagou aquele homem. Perderam a guerra, desestruturou tudo. E mais para frente, pouco tempo depois, o Judas Macabeu teve que também morreu, tá? Então essas histórias que você vai vendo em filme, novelas, são história da vida real. Você vai percebendo que quando falta essa pitada desse tempero que Deus tenta colocar para as pessoas compreenderem, você vai estar gerando pessoas fracas emocionalmente. E você precisa de pessoas que sejam fortes emocionalmente. O filme que a gente assistiu semana passada, ou retrasada, O Último Homem. É isso, Gabriel? Isso, aquele filme, o menino, por servir a Deus, ele era da igreja adventista, é isso, igreja adventista, né? Ele viu pelos mandamentos desde criança que ensinaram para ele que não deve matar. Ora, ele foi para se alistar no exército, mas com a percepção de que ele poderia servir ao exército americano. É americano, né, gente? O exército americano sem pegar em arma. E ele teve que bancar aquilo ali, de não pegar em arma. E o comandante dele, que desfez muito dele, lá depois dos atos heróicos que aquele homem fez, que é uma história real isso, aquele homem no meio daquele acampamento falou assim: olha, eu achei que você fosse covarde, eu achei que você não tinha coragem. Ele quis dizer, não, ele falou, no filme pelo menos ele fala isso, esse comandante, ele fala: eu nunca vi uma pessoa na minha vida com a tua coragem. Esse soldado, ele superou todas as coisas, simplesmente pela fé de crente em Deus, essa fé cristã comum. Não é isso, porque se fosse simplesmente uma fé comum, você não estaria vendo tantas desgraças no meio do povo religioso de uma forma geral. Então, o que aquele menino desde criança trouxe para dentro dele é a forma como Deus o amava e como ele poderia trabalhar para Deus. Quando você enxerga essas coisas, a todo o tamanho da diversidade que está diante de você, você não vai ver aquilo grande. Não adianta as pessoas, como tem falado ultimamente, dizendo assim: não diga qual é o tamanho dos seus problemas, mas diga para os seus problemas qual é o tamanho do seu Deus. Ora,
Ensinar uma pessoa a falar isso é fácil, só que vai funcionar? Não vai. Porque a questão não é falar, a questão é você agir. E para agir, essa força, essa compreensão, essa certeza tem que vir de dentro. E para vir de dentro, você tem que realmente, quando fala de Deus, você tem que saber qual é o relacionamento que esse Deus tem com você. E as religiões, de uma forma geral, falham nisso. E o judaísmo, de uma forma geral, acerta nisso. Porque o judaísmo procura mostrar para você, até nas coisas menores, como é a proximidade de Deus, o amor de Deus por suas criaturas, qualquer que sejam elas. E como nós vimos também naquele livro, sobre o Pirkei Avot, semanas passadas, quando a gente procura julgar, como a gente faz errado, porque na verdade, quando a gente analisa e questiona, a gente sempre parte do ponto errado. Agora, o Eterno, ele olha não só o judeu. Semana passada, quando ele falou com a gente aqui, ele tocou em assuntos de uma palavra dada há muitos anos lá para trás. Muitos anos. Talvez 10 anos atrás. E ele disse o quê? De lá para cá, naquela época, ele falou: eu recebi palavras que podia destruir vocês e tinha motivo. Mas por que não foi destruído? Eu não acatei. Porque ele estava olhando o quê? Um comportamento. Ele estava olhando uma atitude, tá? Aqui a gente tem que lembrar a palavra de Davi: Deus está de olho, não é simplesmente no cumprimento frio de mandamentos. Ele está interessado, porque aquele cumprimento frio faz a pessoa se tornar fria, religiosamente fria. Não é simplesmente o ato de fazer, mas é o como fazer. O ensino de Torá, ele explica para você que quando você cumpre um mandamento do Eterno, uma mitzvah, que o exemplo que eles dão é que quando você cumpre o mandamento de agir beneficiando, por exemplo, o animal do teu adversário, Deus está trabalhando dentro do teu coração, através desta mitzvah. Ele está cuidando e tratando do teu caráter, da tua personalidade. Ele está alterando. E qual é a máxima que está sendo usada? Pagar o mal com o bem. Mas nós temos culturalmente um ensino que é justamente ao contrário. E nós somos que nem desenho, quando aquele carro passa por cima, o desenho mostra que nem uma massa, né, que você passou no cilindro, está lá esticada no chão. E só levanta aquela folha. A sociedade, ela nos aperta dessa forma. E dá um ensino contrário. E o ensino contrário, enquanto Deus fala de dentro, para mudar a gente por dentro, para ser para fora, enquanto Ele fala para você ter o ensino de pagar com o bem, o mal, a sociedade, as pessoas, amigos, grupos, te ensinam a não receber, ou seja, mal com mal. Aí vai dizer assim: mas está escrito na famosa lei, olho por olho, dente por dente, dente por dente, olho por olho, que está na Torá também. Ah, mas uma coisa contra a outra. E não é. Basta estudar e perceber, e você vai entender como é que o Eterno está pensando dentro de você. A gente está vendo nesse pedaço da Torá que estes moradores levitas, eles são dispostos em sua morada ao redor do tabernáculo, tá? E
Tem o pessoal de Moisés, como foi falado, que ocupava a parte da frente, e depois você viu aqui a disposição de onde estavam os outros 3 grupos, é o que estariam responsáveis. E dentre estes 3 já foi falado que Kehat estava numa posição maior, embora ele fosse menor. Essas coisas todas de valorização, ele trabalhou para isso, ele agiu, ele está olhando para as situações. A mesma coisa, eles têm que olhar. Pensa assim, eles estariam fazendo um serviço de montagem e desmontagem do tabernáculo. Se não fosse pensar, essas pessoas teriam que viver a vida delas como um ato de bravura, de honra, de pensar assim: poxa, eu tenho tido a oportunidade de tocar nisso que futuramente será conhecido como a casa de Deus. E é assim que muda uma história. Essa responsabilidade, ela não virou simplesmente responsabilidade porque a pessoa tem que ser responsável. Essa responsabilidade, ela tem a ver com o amor, o sentimento que brota de dentro da alma da pessoa, uma alma que aprendeu a conhecer a Deus, não somente da relação dele aqui na terra com o homem, mas começou a conhecer Deus de um relacionamento de Deus com o homem antes que o mundo fosse criado, de entender que a santidade da Torá é um livro que foi entregue aos homens na terra, mas é um livro onde Deus consultava este livro ainda em eternidade. Então, essa capacidade de mudar por dentro, de você tirar o foco, porque senão nós seremos como os personagens de desenho, quando o carro passa por cima e a sociedade passa por cima da gente. As coisas passam por cima da gente e você perde esperança, e você perde o rumo. E se você, não adianta ficar dentro de palavras de religiosos, porque você não vai conseguir bancar uma palavra porque um pastor falou, porque um rabino falou, porque um padre falou. Você só vai manter aquela palavra quando você vive aquela palavra, quando de fato ela é viva dentro de você. E quando você começa a entender que aquilo que Deus pede, como é dito em uma sessão, diz: o que é que o Eterno pede de ti? Muitas pessoas podem entender assim: Deus só pede de mim, mas o que Ele vai me dar? Muitas pessoas falam: Deus, você tem que me abençoar porque eu entrego para ti os meus dízimos. Vocês estão acostumados a ouvir isso. E o que tem uma coisa a ver com a outra? Deus, eu sirvo a ti, então essa praga não podia ter chegado na minha fazenda. Deus, por que eu bati o carro? Deus, por que meu filho ficou doente? Deus, por que minha casa foi roubada? Deus, só fica clamando, falando, sem relacionamento. Porque novamente a gente pode falar sobre o justo, do capítulo 7 do livro do Raimo Sato, o caminho de Deus, quando fala que aquele que não merecia sofrer, que é aquele justo de Sadik, mas eles, além de sofrer, ele absorve o sofrimento, porque ele entende que ele está dentro de um processo que o Eterno está usando para retificar o mundo. Então ele não se sente o sacrificado. A sociedade quer que você se sinta o sacrificado, o injustiçado, aquele que vai falar assim: para que você serve a Deus? E você tem que saber que tudo que você passa não pode estar relacionado com o tipo de amor e o que você vive para com Deus. É muito diferente. Então, este comentário está dizendo que a forma como Deus conta este exército
está gerando neles pessoas que vão ficar de cabeça erguidas, pessoas que terão orgulho de seu povo, pessoas que terão um emocional reforçado. A rainha Elizabeth, como eu citei, ela transformou aqueles homens, e aqueles homens foram lá para o mar e sem condições venceram a França. Se eu não me engano, foi dito que foi o maior vexame, vergonha que a França passou na história, por causa de um discurso. Os macabeus venceram aquela batalha por causa de um discurso, da forma de entender a Deus. E você vai vencer as coisas que você pensa hoje também por causa de um discurso que você tem que comprar ideia, mas não é porque eu estou te falando. Eu quero alertar os teus olhos para que você olhe para dentro do teu coração e comece a ter esse tipo de relacionamento com Deus. E você vai ficar livre de uma escravidão, que é a escravidão da pergunta: por que eu vivo assim? Por que isso aconteceu comigo? Por que eu não tenho dinheiro? Ou por que eu não tenho carro? Por que eu ando a pé? Por que está chovendo? Por que meu guarda-chuva quebrou? Por que na hora que eu mais preciso de Deus ele está longe? Por que isso? Por que aquilo? Por que aquilo? Por que aquilo outro? E aí se diz: onde está a tua felicidade? Você vai falar: que felicidade? Mas quando a gente aprende a permitir que o Eterno transforme a gente por dentro, por causa de uma relação com Ele, qualquer coisa que aconteça para frente, que eu estou usando a sociedade, porque a sociedade ela é opressora, vai apertar, como você está subindo uma serra, a pressão atmosférica ela desce sobre você e te aperta, por isso que o ouvido começa a ficar zunindo, tá? Então essa pressão que você recebe, você vai ficar livre dessa escravidão. Você vai ser um homem, uma mulher livre, porque o amor de Deus nesse sentido nos liberta. A verdade do Eterno nos liberta. A verdade da sua Torá nos liberta. E como diz o Novo Testamento, numa palavra muito boa nesse sentido, que a palavra te liberta. E isso é verdade. Também você pensa que é uma palavra do Novo Testamento, Romanos, mas na verdade isso é uma palavra da Torá, que diz: a palavra está perto de ti, na tua boca. Isso não é uma palavra nova que Paulo usou dos ensinos de Jesus Cristo. Quem acha isso desconhece a própria Bíblia que tem na casa dele, que ele diz que lê. Isso é uma palavra da Torá. E se você quiser comprovar, chega na sua casa, procure esse texto do capítulo 9 e 10 de Romanos, veja a localização e procura ali, que vai estar informando para você a palavra de Torá. A palavra está na tua boca, perto de ti, não está longe, porque Deus não deixa nada longe. Quando você não enxerga, tudo que está perto de você é como se não existisse, e você se julga não tendo. Mas quando você enxerga, você, mesmo que não tem, o fato de você enxergar as coisas, aquilo te dá uma sensação que você tem. Essa é a grande diferença, tá? Não era isso que eu ia falar no dia de hoje, sobre o comentário dessa paraxá, mas eu acho que é uma boa palavra para a gente, para transformar a tua vida, porque isso faz com que você não dependa de nenhuma outra pessoa. Você não pode culpar tua mulher, nem teu filho, nem teus problemas, nem teus vizinhos, nem teus professores, nem ninguém, porque isso depende apenas de você, e é isso que é entre você e Deus. Amém? Então, shalom para todos.